Forte abraço a você que está acompanhando a Alternativa 102, está no ar mais uma edição do Falando Nisso, o podcast aqui da Alternativa. Toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém aqui para trocar uma ideia, bater um papo, conversar sobre algum assunto relevante aí para nossa sociedade, algum assunto, algo que está acontecendo no mês, na semana, enfim. Lembrando que esse quadro tem um oferecimento de Avelino Braganholo S.A., pessoal que está com a gente aí no Falando Nisso, né? Você que gosta aí, prefere conhecer toda essa linha aí de papelão ondulado, embalagens em geral, conheça Avelino Braganholo S.A. e com a gente também o Mercado Marine, pessoal lá de Passos Maia que está com a gente aí também, lá o Fábio e toda a equipe aí do Mercado Marine. Você pode adicionar aí no seu WhatsApp o Mercado Marine 34370104, manda um oi lá, manda um boa tarde que o pessoal vai te mandar todos os dias as super ofertas lá do Mercado Marine. Então, Avelino Braganholo S.A., Mercado Marine, obrigado pela presença de vocês aí no nosso podcast. Toda semana o pessoal tá por aí patrocinando a gente, né? E também hoje estou recebendo aqui o pessoal da Confag de Faxinal dos Guedes, o Ricardo, que é presidente da Confag, e o Gabriel, que é o médico veterinário lá. Ricardo e Gabriel é a dupla, então. Isso, boa tarde, tudo bem? Mesmo. Boa tarde, Rodrigo. Olá, ouvintes da Alternativa FM. É um prazer estar aqui com o nosso médico veterinário Gabriel. Hoje vamos falar um pouco sobre o Dia Internacional do Leite, que foi domingo. E nós vamos falar aí sobre a importância e os desafios dessa atividade, desse alimento que é tão importante para a nossa saúde e é o motor da nossa economia aqui da região de Santa Catarina, especialmente Faxinal dos Guedes. Faxinal dos Guedes é um dos grandes produtores aí da nossa região e do nosso estado, né? Isso mesmo, Rodrigo. Então, o Faxinal dos Guedes hoje conta com uma produção de mais de 100 mil litros de leite diário, né? Diário? Diário. Uma produção, nós somos um município exportador de leite, né? E Santa Catarina, hoje, ela está no 4º lugar dentro do Brasil em produção de leite, né? Também um exportador desse alimento. Falando de leite também, a gente fala da base da economia, que é o nosso país do agro, né? Que é o que a gente faz dar certo. Então, hoje a gente tem um estudo dentro da economia que R$1, Rodrigo, injetado na base da economia, por exemplo, no leite, ele reverbera R$9 no final do ciclo, até voltar esse dinheiro de volta aí, vamos supor, para o governo ou girar toda a economia. Então, é um alimento, é uma atividade econômica de muita importância social e também agora se transformando cada vez mais em uma grande importância econômica. Ricardo, só para a gente dar uma contextualizada, antes da gente entrar mais nesse assunto, a Confag, ela já está há quanto tempo no mercado, quanto tempo está trabalhando? E a Confag é uma cooperativa hoje, né? Isso mesmo. A Confag ela já está há 25 anos no mercado, trabalhando, atuando, atendendo às necessidades do produtor, do cooperado, né? Através aí de uma assistência técnica, nós temos vários produtos, serviços para disponibilizar para o produtor e o nosso objetivo ali é trazer essa dignidade, essa renda para o nosso amigo cooperado, para o nosso produtor, para que isso ele gere a rentabilidade, gere a qualidade de vida e a gente conseguir com que ele tenha uma sucessão familiar, né? Que ele fique no campo através, aí, conforme eu falei, do nosso trabalho, da nossa experiência e com assistência técnica, produtos e serviços das mais variadas formas, com descontos de insumos, prazos, promoções, tudo isso para estar ajudando o produtor a permanecer nessa atividade tão nobre e importante social e economicamente. Pois é, e além da Confag ter esse papel importante ser uma cooperativa, né, como você explicou, vocês têm uma loja muito interessante ali também, né, que antes até da gente ter a parceria com vocês, ele não conhecia a loja de vocês, depois comecei a conhecer e é uma loja completa, tem muitos produtos lá também. Isso mesmo, Rodrigo. Então, a gente, conforme a necessidade do cooperado, a gente vai aumentando o mix de produtos e serviços para estar oferecendo a melhor opção de negociação, que é uma da nossa missão, né? Oportunizar aí, oportunidades de negócio. Hoje contamos com um mix aí, com mais de 9 mil itens à disposição, não só dos cooperados, mas de todo o Faxinal dos Guedes. E tudo isso é através dessa economia, desse motor que é o leite, né? A gente brinca até e fala que o leite é um ouro branco, né? E até falando disso, Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Para ver como é que o pessoal está a respeito do conhecimento aí.
e se alguém tem noção do produto que é mais consumido per capita ano por habitante aqui no Brasil. Uhum. Quando foi feita essa pergunta para mim, eu não acertei ela, porque veio outras ideias na cabeça, né? Sim. Então eu pedi para ti, Rodrigo, no teu entendimento, o que tu acha que é mais consumido per capita quilos ano o brasileiro? O que ele mais consome em quilos? Num primeiro momento que vem na mente da gente é o feijão e arroz, digamos assim, né? Certo. Errei. Eu também pensei nisso, né? Porque é o que praticamente se faz todo dia em casa, né? Feijão e arroz. Não pode faltar, né, na mesa do brasileiro. Não pode faltar. Né? Então, pela nossa grande surpresa e também motivação, a gente tem, segundo o Sebrae, a levantamento dos dados de 2023, o produto, o alimento mais consumido per capita ano é laticínios frescos, com 80,74 kg ano. Aí depois vem o trigo, o pãozinho, né? 54 claro, né? quilos, né? Tem o trigo do pão, né? Não podia faltar. Aves, né? Pão. 43 quilos, arroz 31, milho 24. Eu também pensei que carne era consumido, mas ele vem lá em quinto lugar com 22 quilos. Aí, depois, carne suína. E então, o feijão vem depois ainda? Isso, o feijão aqui, ele não pontua ainda. Nem aparece na pontuação. Não aparece na pontuação. O arroz aparece ali, arroz, milho... Isso. O arroz, trigo, aves, milho, carne bovina, carne suína, peixe. E depois volta o leite integral novamente. Sim. Então é importante ser dado também. E falando sobre esse dado, a projeção até 2026 é que esses alimentos aumentem o consumo numa taxa de 8% ao ano. É bastante coisa, né, Gabriel? É muita coisa. Sim. O seguinte, você me mandou um PDF ali com uma pauta, né, para nossa conversa de hoje. E nessa pauta você fala uma coisa interessante, que são 4 pilares da cadeia leiteira. Você pode explicar um pouco para a gente quais são esses pilares e a função de cada um deles? Isso. Então, eu vou começar aqui, depois o nosso veterinário Gabriel pode dar uma ajuda aí também. Sim. Então, a gente acredita em 4 pilares ali base para a atividade do leite, né? Então, um seria o produtor rural, aquele que acorda cedo, aquele que trabalha, que tem a resiliência, né? Que tem a coragem de enfrentar. A indústria, né? Muito importante, que transforma, que transporta também, né? Agrega valor e faz vários mix do leite, né? Hoje a gente tem no Brasil mais de 300 tipos de produtos derivados de lácteos. Ainda temos muito mais para crescer, né? As entidades do poder público, né? A SIDASC, nossa parceira da bovinocultura de leite, EPAGRE, as prefeituras, né? E toda a parte do governo aí com essa parte da infraestrutura. E o quarto pilar seria a parte da assistência técnica, né? A parte das cooperativas, onde entra a Confag ali também, com produtos, serviços. Também estamos com o transporte do leite, né? E no centro desses 4 pilares existe o consumidor, né? Então, se nós estamos produzindo, se nós estamos aumentando nossa produção, é porque o consumidor está consumindo, né? É óbvio, mas a cadeia em todo trabalha em prol de oferecer o melhor possível em custo, em qualidade para o consumidor. Eu tinha feito já a pergunta aqui do consumidor, que o papel tem nesse sistema, você acabou de responder, né? Isso. E também a contribuição direta da Confag nesse ciclo de produção, que aí você colocou ali na parte da assistência técnica, que eu acho até que o veterinário aqui pode acabar explicando um pouco mais pra gente como que funciona essa parte de toda essa assistência, né? Como que é o trabalho desenvolvido. Toda essa segurança, porque é um alimento claro, também, é né? uma assistência, uma segurança também, né? Enfim. Então, exatamente, Rodrigo, como o Ricardo muito bem comentou, como o consumidor ele acaba se tornando o centro da produção, a gente precisa oferecer um produto de qualidade, um produto com segurança, para que ele tenha essa segurança no produto, ou derivado lácteo, para que ele chegue na prateleira e compre esse produto. Então, hoje, como o Ricardo também comentou, nós temos toda a parte de assistência técnica, não somente eu, mas tem alguns outros colegas de forma terceirizada também que prestam essa assistência, algumas outras empresas que nos auxiliam, o pessoal do Senar também que faz alguma parte de assistência também. Então, a gente consegue garantir que esse produto chegue com qualidade ao consumidor, à indústria, e que também a gente possa prestar toda essa assistência ao produtor, tirando dúvidas, com o próprio transporte de leite que o Ricardo comentou. Os transportadores, rotineiramente, assim como nós, também passam por preparações, por treinamentos, para que eles sigam os processos, né? Que são os nossos famosos POPs. São os procedimentos operacionais padrão que eles precisam seguir desde o momento da captação do leite ao produtor, como ele vai transportar, como ele vai entregar esse produto à indústria,
para que a gente possa garantir essa segurança. Eu imagino, Gabriel, que você, no decorrer do teu trabalho, você fique muito tempo visitando os produtores, então Sim. você conhece praticamente as propriedades por dentro, digamos assim. Da porteira para dentro ali, quais as dificuldades que você poderia pontuar para a gente, assim, que os produtores acabam enfrentando, assim, no dia a dia? Umas dificuldades, assim, rotineiras de todo mundo. Sim. Essa é uma questão que nós sempre brincamos, a interna da cooperativa comentamos, né? O que a gente consegue, de fato, controlar na nossa atividade é da porteira para dentro, né? Uhum. É onde a gente consegue mandar mais. Da porteira para fora, que são questões mercadológicas, infelizmente está sujeito a algumas oscilações no decorrer do ano ou períodos, né? Uhum. Questões econômicas, enfim. Então, da porteira para dentro, nós temos diversos desafios que são relacionados com a própria eficiência. São diversas questões que nós sempre pontuamos aos produtores. A própria qualidade do leite, a questão da nutrição dos animais, a questão da reprodução, a questão da rotina, a questão da sanidade dos animais. Como que a gente vai fazer para gerir tudo isso? Como que nós vamos controlar a alimentação, como nós vamos planejar a safra. Vamos trazer para a parte da nutrição agora. Nós viemos de um ano muito bom no que diz respeito à questão clima, na produção de silagem, então nós conseguimos recuperar uma parte, ao menos, dos nossos estoques de alimentos para os animais. Teve aí 2 anos ou até 3 que nós não conseguimos, de fato, fazer estoque suficiente e em qualidade. Então isso nós conseguimos, de alguma forma, amenizar nesse ano, e que bom que ele foi bom. A questão de reprodução, que em algumas propriedades, ou na maioria delas, acaba se tornando uma dor, como a gente vai gerir, como a gente vai tornar essa propriedade eficiente. Então as duas sempre andam junto. Eu brinco com o pessoal, reprodução, nutrição, sanidade, manejo, a própria rotina, tudo anda junto, né? Nunca é só um dos pilares, né? A propriedade precisa de um todo para que ela consiga chegar no seu resultado, que é a produção de leite com eficiência e rentabilidade. Uhum. Então, a gente sempre busca conversar de todos esses pontos. Ou, às vezes, eu brinco com o pessoal também, a vaca fala para nós. Sim. Ela fala. De alguma forma, ela sempre vai falar. Se ela precisa de mais alimento, se ela precisa de mais conforto, alguma forma, algum sinal, ela vai dar. Seja como nós utilizamos também dentro da cooperativa o aplicativo de gerenciamento, né, que é o Mais Leite, uma ferramenta muito boa que gera dados, enfim, em tempo real da propriedade, que hoje tudo é controlado por dados na bovinocultura de leite. Então, como a gente tem bastante dado, a gente tem que saber interpretar eles da forma correta. Saber como nós vamos utilizar esses dados, como nós vamos aplicar e o que nós vamos fazer com ele, né? Já que tem dado, a grande dificuldade é como usar essa informação que ele nos proporciona, né? Então, a gente precisa fazer um geral dentro da propriedade, que de fato, a gente sempre volta para eficiência. Agora, quando você alia a tecnologia, a tudo ali também, acaba facilitando e melhorando cada vez mais o trabalho também, né? Por exemplo, não sei, eu sou leigo no assunto, então se eu falar uma besteira, vocês podem me corrigir, fica à vontade. Mas se fala em agricultura de precisão, mas também deve existir a bovinocultura leiteira de precisão também, né? Voltada a essa questão da tecnologia. Mas agora, Ricardo, muito se fala assim, por exemplo, às vezes, o produtor só trabalha para pagar a conta, né? O que vocês fazem para tentar melhorar esse cenário? Muito boa pergunta, Rodrigo. Então, falar da questão da porteira para fora, ela é uma questão macro, né? É difícil. A gente vai focar aqui na questão da porteira para dentro, né? Então, falar que a atividade de leite, ela é uma atividade árdua, né? As margens estão cada vez mais achatando, né? Como toda atividade que está se transformando numa commodity, né? Então, mas o que a gente vê lá, ela é uma empresa a céu aberto. Então, a gente está à mercê de toda a questão de clima, né? Que está transformando. Mas, ainda assim, ela gera renda no campo. Ela é uma atividade árdua, mas ela gera renda no campo, né? E tudo isso é através da eficiência que a gente precisa encontrar na atividade. E isso começa pela questão da consciência nossa também, né? Fazer uma pergunta, por exemplo, do que uma propriedade de leite vive? Ela vive de leite, né? Então a gente precisa entender isso, trabalhar a nossa consciência. A gente sempre brinca lá que nós precisamos, fala num bom sentido, né? Nós precisamos fazer o básico, feijão com arroz bem feito, e a nossa base é a confiança. É a confiança no técnico, é a confiança no setor, e é a confiança do produtor acreditar, eu tenho que acordar todo dia de manhã, a atividade é difícil, mas eu preciso viver o leite, viver o processo.
porque eu tenho que trabalhar também para atingir o lucro, né? Porque a gente tem um cenário hoje na cooperativa e na atividade de muitos produtores de leite. E nós temos cenários de umas propriedades que dão certo, conseguem ter renda, qualidade de vida, né? E outras que às vezes demoram para atingir esse resultado, né? Então, o que a gente vê o nosso resultado lá é a questão de absorção de inovação e tecnologia. Não é só por tecnologia lá dentro. Às vezes a propriedade pode inovar também. O que a gente falou antes do motor, né? O leite ser um motor da economia. Então, como que a gente encara esse desafio de trabalhar não só para pagar a conta, mas também para ter lucro? É esse processo que a gente está sempre evoluindo, né? Não podemos parar de evoluir. Ultimamente, como que está sendo o nosso posicionamento lá? Que o produtor tem um motor 1 lá rodando. A vaca, por exemplo, vai buscar o pasto e traz o leite. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ir criando o motor 2, colocando mais eficiência, trabalhando a questão da genética, da comida, do alimento, do armazenamento de quantidade e qualidade e da gestão. Inovando processos e tecnologia, se for possível, com o conforto, né? Então vai se criando esse motor 2, porque com o tempo esse motor 2 ele tem que matar o motor 1, que é o modo com que você está fazendo atualmente, né? Acho que aqui na rádio você vai ter exemplos, né? Antigamente não tinha o digital, né? Sim. A gente, falando do digital, por exemplo, o que é o motor 1? É aquela câmera, antigamente, que tinha das Kodak, do filme, tá ligado? Né? Então, você mandava revelar, né? E aí veio o motor 2, que é o digital. Né? Por exemplo, a empresa Kodak não quis evoluir, não quis aceitar esse processo de evolução de processo de tecnologia. O que acontece? Ela não está mais no mercado, né? Então, o produtor de leite está inserido nesse sistema capitalista, que é o que dá certo, na minha opinião. Então, ele precisa encontrar o seu caminho, né? Ter bons parceiros, confiar, para que a gente desenvolva esse segundo motor e para que a gente possa estar evoluindo e estar matando o motor 1, né? Vou dar outro exemplo da questão da lâmpada, né? Antigamente tinha lâmpada incandescente e veio a fluorescente. A fluorescente é o motor 2 que matou o motor 1. E hoje nós temos a lâmpada de LED, né? Sim. Que está ali assumindo o lugar. Então, no produtor também é mais ou menos isso, né? Tem os produtores que produzem base de pastos, que vão confinando, né? Mas eles precisam estar melhorando, buscar eficiência, que é o quê? Tentar produzir mais com menos, otimizar. Nós temos dados de propriedades aqui, nossas, que estão produzindo, conseguindo faturamento acima de R$50 mil hectare ano. Mas nós já temos produtores no Paraná que conseguem R$100 mil hectare ano de faturamento, né? Então, e além de trabalhar para obter lucro, também o nosso objetivo é que ele aproveite o tempo, né? Faça essa gestão e também consiga viver bem com qualidade. Agora, você falou a questão do tempo ali, o produtor rural, ele que trabalha com o leite ali, é árdua a lida dele, né? Porque não tem folga, digamos assim, o animal não tem a folga de dizer, não, hoje não vou dar leite, não pode sair, passear aí que tá tudo certo, né? É todo dia, naquele horário, tem que estar ali. Existe em Faxinal dos Guedes alguma propriedade que já seja automatizada essa parte ou ainda não tem aqui? Tu diz com utilização de robô? Isso. Em Faxinal não tem ainda. Ainda não. É. Varjão eu sei que tem, Xanxerê tem bastante, mas Faxinal ainda não. Eu peço porque uma vez eu fiz uma matéria em Lindóia do Sul com uma propriedade que tinha automatizado essa parte, né? Eu achei bem interessante isso, né? Certo. Aquele tempo lá. Você acha que vai chegar um ponto que os produtores vão estar todos, ou a maioria, nesse sentido de automatizar mais a produção? A mão de obra é uma questão de um gargalo, né, e a sucessão familiar. Então, o que eu comento lá é que o mercado ele vai para um sentido, né? Nós não podemos ficar muito fora disso, né? Então, a gente precisa encontrar formas, né, tecnologias que ajudem na lida do dia a dia para diminuir esse esforço físico, né? Então, desde a automação na ordenha canalizada, né? Alguns produtores é balde ao pé, canalizada, já dá uma ajuda, né? A questão da automação do processo da silagem, já dá uma ajuda, né? Hoje, o dia mais difícil do produtor é o dia de fazer silagem, né? Então, hoje a gente já vê produtores que contratam as máquinas autopropelidas, né? Então, já ajuda. O produtor que tem a desensiladeira já ajuda, né? Mas isso também tá atrelado àquela questão da consciência, da coragem que o produtor já tem, de evoluindo, né? Porque uma propriedade de leite, o que ela produz? Leite. Então, vindo o volume de leite, vai justificando essa necessidade de
de aumento ali da inovação em processo e da tecnologia. Então, o mercado está concentrando sim, está ficando, diminuindo a quantidade de produtores no estado, deu uma diminuição muito grande, só que o que a gente posiciona também é assim, não vai ficar na mão dos grandes, vai ficar na mão de quem é eficiente. Porque se o produtor grande não for eficiente, ele não vai permanecer na atividade, né? Sim. E a base de tudo é a confiança, né? E a gente poder olhar da porteira para fora e poder ter políticas, incentivos, infraestrutura, né? Que valorize esse alimento tão nobre que é o leite, né? Ricardo, programas Viva o Leite, Viva o Processo, Viva a Vida, o que são, como funcionam? Então, nós demos start esse ano a esse programa, né? Focando mais ainda na parte da assistência técnica. A gente vê a transformação, né, Gabriel? Da assistência técnica. Isso vai estar relacionado com os programas de gestão, com programas de melhoramento genético, a parte agronômica, a parte zootecnista. E essa parte de Viva o Leite é uma simbologia e nós já estamos há vários anos aí nesse processo. Então, a gente aceitar isso como uma atividade nobre, aceitar essa confiança. E a gente aprendeu isso numa imersão que nós fizemos, que na atividade que a gente está, tanto técnico quanto produtor, quem não gosta de processo, nós não vamos conseguir permanecer nessa atividade. Então, falar ali para nós, isso serve para nós, serve para os técnicos, produtor, é processo, né? Por isso, viva o leite e viva o processo. E que a gente não desaprenda de viver a vida também, né? Porque realmente a vaca não tem torneira, né? De domingo a domingo, né? Sim. Então a gente precisa buscar essa eficiência, que a gente tenha condições aí de evoluir e ter uma qualidade de vida também, que é um foco principal ali. Pois é, o processo ele está inserido, na verdade, em todas as empresas, né? Se você for ver, né? Porque imagina como que devia ser a vida, o trabalho de quem trabalhava com a produção de leite há 50 anos atrás e o trabalho hoje. Se não tivesse o processo, né? Talvez o pessoal ainda estaria lá trabalhando de uma forma totalmente diferente. Então o processo ele é realmente de extrema importância. Agora, Ricardo, mais alguma coisa interessante que você tenha para passar para a gente aí? Fica à vontade. Acho que junto com o que eu sempre comento com o Ricardo, às vezes eu volto do campo e eu brinco. Gente, eu preciso ser mais psicólogo do que veterinário em alguns momentos, sabe? Eu acredito. Porque muitas vezes romper um ciclo e convencer o produtor que ele não é só produtor de leite, ele é um empresário rural. Isso. Ele é dono de uma empresa. Sim. Então, com essa empresa, ela precisa comprar bem, ela precisa gerir bem, ela precisa negociar, vender bem, ser eficiente. Precisa confiar nas pessoas que estão junto com ela, né? Seja técnico, seja Confag, seja quem for, ele precisa ter essa base de confiança para que a empresa possa andar. E ter alguns processos, né? Nós também tivemos que redesenhar alguns processos nossos, seja de captação, instalar alguma coisa que nós mesmos também seguíssemos, né? Também a gente sempre comenta com o produtor, vocês precisam ter processos, mas nós também nos cobramos que nós também precisamos ter processos. Porque como que nós vamos cobrar dele que ele tenha processos? E a gente então é uma evolução, né? Uma evolução, Exatamente. Então nós temos que evoluir junto com eles. Entra bem naquilo que eu acabei de falar para vocês. Há 50 anos atrás, eu acho que pouquíssimos produtores tinham a consciência de que é uma empresa aquilo, que a propriedade é uma empresa também, né? Então, da mesma forma que existe a empresa alternativa, existe uma empresa lá do produtor. Então, tem que ter um processo para que tudo possa andar. E esse é o papel da Confag, fazer essa ajuda para o produtor, né? Inclusive sendo psicólogo dos produtores lá também, né? Rodrigo, para finalizar aí, falar do leite. Semana um amigo meu comentou, né, que o leite é um dos alimentos mais democráticos que tem, sabe? Que quando a gente vai no mercado, tem a carne tipo 1, tipo 2, a carne nobre, né? O arroz também, o feijão, carne de primeira, carne de segunda. E no leite, quando o consumidor vai para o mercado, ele é um produto muito democrático, porque não tem leite diferente. Leite é leite, né? Então, hoje o melhor leite ele vai para a caixinha, né? Então, o leite que está na caixinha lá é o leite de todos os produtores produzindo junto, né? Não tem essa separação de qualidade, né? E a gente aí está sempre lutando para essa questão da valorização do nosso produtor e principalmente a campo ali, que nem o Gabriel falou, foi muito bem.
essa questão de ser um psicólogo também, né? Porque nós precisamos aumentar o nível de consciência, né? A gente vê muito, quando eu entrei na cooperativa 8 anos atrás, muita situação de nós ficar apagando fogo, né? Uhum. Então, questão de clínicas, né? Questão de colher, inseminar em várias propriedades. E hoje a gente percebe que isso é a gente viver muito na emergência, sabe, Rodrigo? E na emergência é quando você precisa fazer o que é importante e o que é urgente. E quando a gente fala do leite ali, que precisa estar evoluindo, precisa acompanhar, que o mundo é globalizado, o leite lá de fora impacta aqui dentro do Brasil, no preço, a gente vê que a gente precisa sair dessa emergência e viver a prosperidade, que é o que nós, cooperativa, produtores, entidades, tá ajudando o produtor ali a estar vivendo nessa prosperidade, que é o que? Fazer o que é importante e não o que é urgente. Né? O que é urgente é, por exemplo, a vaca caiu lá, tem que fazer um cálcio, né? O que é urgente é a bezerra tá com ureia, o que é diarreia, né? O que é urgente faltou caixa no produtor para girar. E o que é prosperidade é adotar as práticas, os processos, armazenar o alimento com quantidade e qualidade, confiar, né? Fazer um planejamento, colocar metas e objetivos, né? Então não é nada fácil ser um produtor hoje, mas a gente está aqui posicionando que é uma realidade que consegue ter renda, consegue ter qualidade de vida e consegue aí desfrutar. E se for do objetivo, ter a sucessão familiar também, que é muito importante aí a continuidade. Pois é, muito se fala nessa questão do campo aí no geral, né? Não só talvez na propriedade leiteira, mas em todas, né? A sucessão familiar, né? A galera tá querendo vir para a cidade e não tá querendo ficar lá? Isso acontece muito aqui na nossa região também? Isso. A média de idade dos produtores ela é bem elevada, né? Fizemos um estudo ali, média de 53 anos, né? Mas tudo está na comunicação, né? A gente tem bons exemplos de bons produtores que estão fazendo a sucessão, né? A sucessão eu falo que é que nem uma corrida, um atletismo ali, que nem uma corrida com obstáculo ou revezamento, né? Você tem que passar o bastão enquanto você está correndo, né? Então eu vejo que tem alguns segredos aí para ela acontecer, mas principalmente, né, o filho que está à frente ou que está ao lado, né? Ao lado, ele precisa ver a renda, ver o dinheiro, né? Isso é o desafio do líder das famílias, né? Muito bem. Só antes de encerrar, pessoal que vem aqui dar entrevista no Falando Nisso, a gente sempre tem uma lembrancinha aqui da persona aqui, também é patrocinadora aqui da gente, lá da Edna, né? Então, uma lembrança para cada um, que eu sei que o pessoal gosta de tomar um café, né? Com certeza, então, café com leite. Café com leite, claro. Aí depois você faz uma fotinha lá, posta, marca nós lá. Tem mais alguma mensagem? Fica à vontade, tá à disposição. Então, agradecer ao Rodrigo, agradecer a nossa equipe lá, estamos com uma equipe de trabalho muito boa, né? Motoristas, técnicos, atendentes, vendedores. Agradecer aos nossos cooperados e convidar a todos aí que querem conhecer a cooperativa. Ela está de portas abertas, prestando serviços, produtos e ajudando o produtor aí a desenvolver a sua atividade com renda, qualidade de vida e dignidade a campo. Dizer que estamos juntos aí e a nossa bandeira é o agro. Agora na loja lá você tem fogão a lenha lá também, né? Isso. Agora vem pro lado do inverno. Tem fogão a lenha, tem bota, tem umas panelas gigantes lá também, né? Cara, tem tudo que é coisa lá, cara. Que não tem tá pra chegar. Que não tem tá pra chegar, exatamente. Bem servido, bem, graças a Deus tá indo bem. Que bom, que assim continue. Gabriel, obrigado pela presença aqui também, né? Sempre à disposição aí. Muito obrigado. Muito bem. Conversamos hoje então com o Ricardo e Gabriel, a dupla sertaneja lá da Confag, né? Lembrando que você pode comentar aí quem você gostaria de ver aqui, que a gente vai convidar para vir. O vídeo, você que está ouvindo só pela alternativa, a entrevista está disponível em vídeo também, completa lá no YouTube, podcast Falando Nisso, é só procurar lá. Obrigado Avelino Braganholo S.A. e Mercado Marine pela parceria, obrigado a Persona aqui também pelos presentes aí, para quem vem aqui conversar com a gente. E quinta-feira que vem nós estamos de volta, meio-dia, com mais um Falando Nisso. Forte abraço e até semana que vem.